SOS Cristianismo, capítulo 11. Breve Tratado do Inferno. Item 1. O inferno dos povos antigos. Os egípcios acreditavam no seu Amente. Os hindus tinham o seu Antantap. E os antigos gauleses tinham seu Ikurim. Segundo as crenças antigas, não só existia um Deus do mal, como vimos, como também um lugar de castigo para onde vão todos os que praticam o pecado e morrem sem o arrependimento. Com base nessas lendas, os judeus acreditavam no Hades e no Sheol, ou sepultura, onde os corpos ficavam aguardando o julgamento do último dia. Os cristãos resolveram ficar com o inferno, para onde vão todos aqueles que morrem em pecado mortal. Hoje sabemos que inferno significa situação inferior, ambiente de baixo astral ou planetas ainda subdesenvolvidos. A crença católica no inferno era muito forte. Em 1917, em Fátima, Portugal, o espírito Miriam de Nazaré, Nossa Senhora, teria aparecido a 3 crianças e uma das coisas que mostrou às crianças foi a visão do inferno. Item 2. Geena, trevas e ranger de dentes. Quando criticamos as lendas antigas, não estamos negando a existência de sofrimento espiritual depois da morte. Não, de modo algum. Todos os sábios antigos e atuais ensinam que depois da morte, o espírito ainda atrasado passa por muitos apuros. Precisamos agora saber onde e como é esse sofrimento. É claro que não se pode mais, nos dias de hoje, acreditar na existência de um lugar circunscrito, cheio de fogo, cheio de demônios vestidos de preto e vermelho, com chifres, com cheiro de enxofre, armados de espeto em brasa, mas é certo que todos nós, quando vamos para o além carregando alguma culpa, passamos por algum tipo de trevas e ranger de dentes, como ensinava Jesus. Em Mateus 8:12 e 18, 8 a 9. O sofrimento no mundo espiritual depende da evolução do espírito e do tipo de morte que ele teve. Quando o sujeito morre de repente, num acidente de carro, por exemplo, às vezes fica à toa, sem saber nem mesmo que morreu. Depois de algum tempo é que vai tomar consciência do que aconteceu. Quando Jesus fala nessas coisas, fogo eterno, verme que não morre, Geena, está se referindo às pessoas que deixam o corpo na terra e voltam para o além cheios de crimes e com consciência confusa, pesada, por causa de sua própria ignorância. Deus não tem culpa alguma de o espírito passar por esses infernos. Ninguém manda o homem morrer com pecado. Geena era um buraco fundo que existia nos arredores de Jerusalém. O povo jogava o lixo da cidade naquele buraco, tocava fogo. O fogo nunca se apagava, pois antes de queimar a sujeira, ele jogava mais sujeira. Aí Jesus fez a comparação dizendo que a consciência do homem que vive em pecado é como a geena de Jerusalém, nunca descansa, nunca para de queimar. Item 3. Castigo eterno. Nenhum mestre espiritual nega que o pecado é punido. O que precisa ficar explicado é como funciona a justiça de Deus. Deus criou o espírito simples, sem conhecimento nenhum, mas aos poucos o homem vai adquirindo o livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio ele começa a aprender a distinguir o bem do mal. À medida que ele vai conhecendo as leis divinas, vai respeitando a natureza, respeitando o seu corpo, sua saúde e respeitando a Deus. Deus não castiga nem perdoa, conforme já explicamos. Capítulo 8, item 5. Deus não é ofendido pelo pecado dos homens,
O erro que fazemos ofende a nós mesmos, não a Deus. É bom que se frise, que se repita isso. Quem pune o erro humano é a natureza, é a própria vida, com suas tragédias, com as experiências, que castiga o homem para ensiná-lo a viver. Tudo que acontece na vida é com o objetivo de educar o espírito. Sabemos que Deus é a eternidade e nós somos espíritos que saímos dele. Assim, não somos eternos e o mal que fazemos também não é eterno. Se o pecado não é eterno, o castigo do pecado não poderia ser eterno. Além do mais, a lei de Deus é o perdão. Deus pede que perdoemos 70 vezes 7. Isso significa que devemos perdoar sempre. E como Deus poderia deixar uma criatura saída de suas mãos no castigo sem fim? O castigo de um crime é de acordo com o grau do crime e com a capacidade de perdoar daquele que foi ofendido. Se a gente ofende um homem violento, esse homem nos castiga com sua violência. Se a gente ofende um homem santo, esse homem não nos cobra. Ele já tem capacidade de nos perdoar. E se a gente pudesse ofender a Deus, nem poderia ser castigado, porque Deus é o próprio perdão. Como a compreensão das coisas de Deus era muito pouca, os ministros das igrejas não entenderam a palavrinha eterno, interpretaram que Deus castiga o homem no fogo eterno, que o inferno é eterno. Fizeram uma tremenda confusão com esta palavra. Só porque Deus é eterno e o bem é eterno, acharam que o castigo tinha que ser também eterno. Nem os antigos médiuns ou profetas acreditavam que Deus é injusto, pois Ezequiel 33:11 escreve dizendo: Deus não se satisfaz com a perdição do homem, Ele quer que o homem mude de vida e se salve. O profeta Jeremias, capítulo 3, verso 12, diz: Deus não guarda ódio, nem conserva para sempre sua ira contra os seus filhos. O apóstolo Paulo, apesar de se contradizer em algumas outras passagens, aqui em 1 Timóteo 2,4, não acreditava nas penas eternas, pois diz: Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O profeta Miqueias diz que Deus não castiga para sempre. Capítulo 7, verso 18. Mas vamos ao mestre. Pois Pedro fala, Paulo escreve, Tiago ensina, o profeta prega, mas a nossa garantia é o que Jesus ensina. Em Mateus 18, vem uma parábola, aquela do credor sem compaixão, justamente para nos ensinar que o castigo de um pecado não pode ser sem fim. Abre aspas. Um patrão rico resolveu acertar contas com os seus empregados. No fim da história, um deles não tinha com que pagar a dívida que devia ao patrão. Aí o patrão perdoou tudo que o empregado lhe devia. O homem sai satisfeito, mas logo na frente encontra um companheiro seu que lhe devia uma quantia. Aí agarra o companheiro pela goela, dizendo: pague agora o que me deve. E o sujeito pediu: me perdoa essa dívida. Mas o sujeito estava brabo: não vou te perdoar, passa a grana para cá. O sujeito conseguiu escapar das mãos desse malvado, correndo até o patrão, disse: patrão, aquele companheiro cuja dívida foi perdoada pelo senhor, pois ele me obrigou a pagar o que eu devia para ele. O patrão, chamando o empregado, lhe diz: eu te perdoei tudo, e por que tu não perdoaste a este teu companheiro? E não deixou o caso como estava, entregou-o à polícia para ser castigado até pagar a dívida, que já havia sido perdoada. Fecha aspas. A história é muito atual. O patrão é Deus. Os briguentos somos nós, os homens. Se não perdoamos uns aos outros, não vamos sair da cadeia enquanto não pagar tudo que devemos. O mais curioso é a conclusão de Jesus. Abre aspas. Não sairá da prisão enquanto não houver pago toda a dívida. Vê Lucas 12:59.
Bem, se Jesus ensinasse penas eternas, não iria dizer que, terminando de pagar a dívida, o condenado sairia da prisão. Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, escreveu dizendo: eu sei que muitos acreditam no perdão ao diabo, mas não é de proveito que se espalhe essa opinião, para os cristãos não se acomodarem. Você entendeu a jogada de São Jerônimo? Sabia que muitos escritores e filósofos condenavam a ideia do castigo sem fim e acreditavam que, mesmo que sejam necessários 100 milhões de séculos, os maus espíritos serão perdoados. Mas Jerônimo não abre mão do ensino absurdo, que achava necessário para conservar os cristãos na base do terror. Naqueles tempos era importante usar esse método terrorista. Mas agora sabemos que todos querem conhecer a verdade sobre o perdão. Item 4. Os pecados sem perdão. O Evangelho se refere ao pecado contra o Espírito Santo, afirmando que é um pecado imperdoável. Bem, já explicamos o que vem a ser pecar contra o Espírito Santo. Esta expressão significa tentar negar a verdade conhecida por todos, se fazer cego por não querer ver. O nosso povo acha que existem mais pecados sem perdão. Diz que Judas, suicidando, não ganhou o céu. De fato, em Mateus 27:5, conta que Judas correu e foi se enforcar. O suicídio é, de fato, um crime contra si mesmo, uma tragédia, uma coisa hedionda, inaceitável. Quando o ser humano tira sua vida consciente do que está fazendo, ele chega ao mundo espiritual muito perturbado. Mas não podemos concluir que o suicida está perdido para sempre. Pois para tudo tem um jeito. No plano espiritual, há uma equipe de espíritos que aguarda a entrada de espíritos recém-chegados da Terra. Cada tipo de morte tem seu lugar reservado. Ninguém fica abandonado ao retornar ao mundo espiritual. A história da traição de Judas foi mal interpretada. Judas era um discípulo que sonhava com a libertação da Palestina. Achava que Jesus iria reagir contra os soldados, e aí ele, Judas, aproveitaria o momento para fazer uma revolução, contando com o apoio de Jesus. Acontece, porém, que Judas não entendia o tipo de revolução que Jesus estava trazendo. Quando viu que Jesus não reagiu e se entregou à morte, Judas achou que tudo estava perdido e desesperou. No entanto, Jesus continuou sendo o mesmo amigo de Judas. Depois da crucificação, Jesus foi até o mundo espiritual, na crosta da terra, onde Judas estava, e visitou seu amigo traidor e suicida. O suicídio acontece quando alguém sofre uma grande desilusão de qualquer sorte, amorosa, financeira, filosófica, etc. A causa do suicídio muitas vezes é obsessão espiritual. A pessoa se descuida e é atacada por espíritos malignos que andam por aí catando pessoas invigilantes, pessoas que vivem viciadas em álcool, drogas, são facilmente obsidiadas pelos maus espíritos. Item 5. O aborto. O crime de aborto é outro, entre aspas, pecado sem perdão. Pecado sem perdão é uma expressão forte para dizer que o espírito fica por um longo tempo perdido. Sabemos que o perdão é dado ao pecador quando ele se arrepende e procura reparar o mal que fez. Nem Deus, nem Jesus perdoa ninguém. Por quê? Porque quem faz o mal é que tem que repará-lo fazendo o bem, desfazer o jogo. O aborto é condenado pelo budismo, pela religião de Maomé, pelo catolicismo e pelo cristianismo original. O Código Civil Brasileiro, nos capítulos 124 a 128, assim como o Livro dos Espíritos, nos quesitos 358 e 359,
condena o aborto. No Japão, 30% das crianças são abortadas. Na China, de 1979 a 1984, milhares de crianças foram abortadas. O aborto é como a pena de morte, não resolve a questão. Os homens ignorantes das leis divinas pensam que matando o bandido acaba a bandidagem. Também as mães, quando matam o bebê alegando que o mesmo vai nascer doente, aleijado ou cego para dar trabalho aos pais, elas julgam que evitou o problema, que eliminou a causa do mal. Mas sabemos que apenas o corpo morre, o espírito continua vivo e vai voltar noutra encarnação. Às vezes volta na mesma mãe. Quando um espírito vem à Terra com um aleijo, trazendo uma doença incurável, é que ele precisa vir desse jeito. Ele deve e vem com um problema causado por ele mesmo noutra vida. Ou então, lá no plano espiritual, ele pediu para vir aleijado, a fim de reparar e resgatar uma dívida antiga. Se a gente tenta desfazer das coisas sem saber o que aconteceu antes, só pode atrapalhar mais o caso. Item 6. O mendigo Lázaro e o rico Epulão. Jesus, Evangelho de Lucas, nos traz mais uma das suas parábolas. Dessa vez ele criou uma história para nos ensinar como funciona a coisa depois da morte. Abre aspas. Havia um mendigo que ficava pedindo esmolas encostado à parede de um grande edifício. Nesse mesmo prédio morava um rico milionário chamado Epulão. Epulão todos os dias gastava muita grana, fazendo farras e mais farras. Comia e bebia do melhor, se vestia da melhor maneira, torrava seus dólares à torto e à direito. Quando sobrava comida, mandava jogar os restos na lata de lixo, lá embaixo no pé do edifício, onde o mendigo estava. Lázaro aproveitava os restos de comida que sobrava da mesa de Epulão. Até que um dia morreu o mendigo. Logo depois, morreu também o milionário. O pobre nem foi enterrado, e o rico foi sepultado com grande pompa. Um maravilhoso mausoléu foi construído no seu túmulo. Cada um foi para o seu lugar, entre aspas, lá no céu. De lá onde estava, o rico olhava e via o mendigo num lugar bonito, cheio de flores perfumosas, rodeado de amigos, e o rico morria de inveja, pois se achava num lugar escuro, isolado, sem ninguém, e para piorar sofria sede e não achava água para beber. Veja que diferença, o rico estava na pior e o pobre estava numa boa. Foi aí que o rico pediu ao pai Abraão, dizendo: manda aquele mendigo dar uma chegada até aqui e pelo menos molhar minha língua com um pouco d'água, pois estou com sede. E Abraão respondeu: quando você estava lá na terra, nadando no ouro, comendo do bom e do melhor, nunca se lembrou daquele mendigo. Ele ficava bem pertinho de ti, era o teu próximo mais próximo. Agora a coisa mudou, ele está bem e você está passando mal. Mas o rico não se conformava e pedia: pai Abraão, fala para o mendigo baixar a terra e levar um recado aos meus amigos e parentes, dizer para eles que se cuidem, para não virem para cá e caírem na situação que eu caí. E Abraão explicou para o rico que é muito difícil e às vezes até impossível uma comunicação entre quem está na terra e os que estão aqui. Abraão dizia ao rico: seus amigos lá na terra, que ouçam os profetas e aprendam o que fazer para não acontecer com eles o que está acontecendo com você. O rico retrucava: não, eles não querem ouvir ninguém. E Abraão explicou a eles que se eles não querem ouvir os mestres da terra, certamente não vão acreditar na mensagem do Espírito. Fim de aspas. Os hebreus pensavam que depois da morte o Espírito fica na sepultura esperando um tal dia de juízo.
E por causa da medida de prevenção que Moisés havia tomado contra os abusos nas comunicações com os espíritos, era muito difícil para a pessoa se comunicar com os espíritos. Mas essa história nos mostra como a morte não muda quase nada na nossa vida. Tudo que existe aqui, existe lá no plano espiritual. Ninguém fica parado, dormindo, aguardando o dia de juízo, coisa alguma. Porque cada um de nós será julgado pela sua própria consciência. A história do dia de juízo é lenda do Egito. Todos nós ficamos trabalhando no nosso lar ou em outros planos do além. Cada pessoa vai fazer aquilo que sabe. Os que ainda são estúpidos costumam ficar rodeando a terra, visitando o cemitério, vigiando a casa, às vezes com ciúme, tentando fazer o mal àqueles que eram seus inimigos na terra. Essa história também nos ensina que lá por cima existe justiça, que cada um recebe aquilo que fez. Cada pessoa ou espírito vai encontrar aquilo que merece, vai colher aquilo que semeou. Item 7. Céu e inferno estão dentro de nós. Como o inferno significa estado mental inferior, consciência atormentada, a gente pode se sentir no inferno onde estiver. Como disse um pensador, Deus mora onde o homem permite que ele entre. Todos carregam em si mesmo o inferno e quando está com a consciência pesada. Cada vez que se está de bem com a vida, com a consciência em paz, está no céu. Se a gente maltrata o irmão, falta com o dever de ajudar, se fecha no egoísmo, está no inferno. A gente se sente diminuído, encucado e vê que não está legal. Aí a gente reage, deseja sair dessa, apelando para a ajuda de Jesus e dos nossos mentores espirituais. Logo percebe como o nosso inferno se manda e o céu vem ficar com a gente. Jesus ensinou que o reino de Deus está dentro de nós. Pois é, o reino do céu é a felicidade. Quando nos sentimos felizes, estamos no céu. Item 8. Mundos infernais e mundos celestiais. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, Jesus nos fala dos mundos criados por Deus. Pois até aquela época não se sabia que existia outros mundos ou planetas habitados no universo. Jesus dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas, estava ensinando que o universo é infinito e que existem vários tipos de mundos, de acordo com a idade de cada um. Hoje a astronomia adiantada começa a descobrir planetas e astros ainda desconhecidos na época de Jesus. Quando Allan Kardec, no século XIX, recebeu ensinamentos de espíritos superiores, recebeu também a revelação de que existem 5 tipos de mundos: mundos primitivos ou inferiores, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Quando Deus cria os bilhões e trilhões de espíritos, também cria mais planetas. Os espíritos começam suas jornadas nos mundos inferiores. Depois de adquirirem um pouco de experiência em mundos ainda muito atrasados, eles vêm renascer em mundos de expiação e provas. Nosso mundo Terra é um desses mundos. Por isso, nós vivemos num dos mundos infernais. Só quando a gente já estiver mais civilizado que vai sair da Terra e renascer em mundos de regeneração, que são mundos melhores. Nos mundos inferiores, como a Terra, existe mais o mal que o bem. E nos mundos felizes, existe mais o bem que o mal. Só nos mundos superiores ou celestiais é que não existe nenhum tipo de mal. Mas
um mesmo mundo pode evoluir e sair de inferior para superior. Basta que seja feita uma mudança ou migração de espíritos, coisa que acontece no final de cada ciclo planetário. Como exemplo, agora nós estamos no início do 3º milênio. Espiritualmente falando, quase nada mudou nesse milênio que acaba. No final desse milênio, deve haver uma mudança de espíritos no nosso planeta. Os espíritos atrasados, violentos, que não querem se adaptar aos ensinos de Jesus, serão transferidos da Terra para outro planeta, talvez até mais atrasado que a Terra. E os espíritos que já estiverem entrando na Era Nova ficarão por posse da Terra, conforme disse Jesus em Mateus 4, 5. Assim, o estado espiritual da Terra deixará de ser de expiação e provas para ser mundo de regeneração. Agora dá para entender o que quer dizer inferno. Deus, criando todas as coisas de forma simples e rudes, cria a lei de evolução para cuidar dessa transformação. Coisa alguma é criada em estado de perfeição. Não se vê um único povo que já seja civilizado desde o primeiro século de civilização. Do mesmo modo como funciona a evolução na tecnologia, na inteligência do homem e na moral, funciona também na evolução dos mundos. Devemos concluir dizendo que infernos são os mundos ou planetas ainda novos, sem civilização, sem a prática do cristianismo. Nesse caso, todos nós vivemos num dos infernos, pois nenhum de nós será tão tolo para achar que a Terra é um planeta feliz ou celeste. Vemos e ouvimos a cada instante tragédias, carnificinas, calamidades que acontecem no nosso mundo. Será que alguém será tão menino para acreditar na existência de um lugar de castigo que seja pior que a Terra? Será que estupros, sequestros, abortos, duelos, penas de morte, eutanásia, suicídios, violências sexuais são coisas de um planeta cristão? Bem, eu reconheço que essas coisas são comuns e naturais até para muita gente, dependendo da cabeça e do grau de conhecimento de Deus, tudo isso pode ser considerado normal. No entanto, coisas assim não acontecem em mundos felizes. Hoje, graças ao progresso que a Terra já conseguiu, não encontramos mais gente que tenha medo de cair no lugar de fogo eterno ao sair desse mundo. Mas não devemos esquecer de que inferno é tanto planeta inferior na civilização, como situação ou estado da mente. Cada dia ou momento em que a gente estiver com o espírito acabrunhado, com a consciência pesada, a gente está no inferno astral. Acreditar na existência real, material, de lugar chamado inferno, hoje só se for um pequeno grupo de religiosos que ainda se acha bitolado, interpretando as palavras da Bíblia ao pé da letra. E se isso ainda acontece, é problema de quem não deseja crescer nas coisas espirituais. E se alguém pretende permanecer nas trevas, estacionado na ignorância, também tem o direito. Não somos nós que vamos mudar a cabeça das pessoas que insistem em continuar na ignorância.